Sejam bem-vindos à videoconferência CICAD, Crianças e Jovens com Comportamentos Aditivos e Dependências, Perspectivas e Desafios, que será dinamizada por 4 oradores, Nuno Cardoso, Andreia Ribeiro, Dina Macedo e Irene Reis, que assumirá também o papel de moderação. Para dar as boas-vindas, passo a palavra ao Dr. Manuel Cardoso, Subdiretor-Geral do CICAD. Bem-vindo. Olá, Lúcia. Olá a todos. Bom dia a todas e a todos. Bem-vindos a mais esta conferência CICAD. Provavelmente batemos o recorde de inscritos e por isso estão todos de parabéns. Obrigado por essa preferência. Disse a Lúcia há pouco no início, ou antes do início, que ter-se-ão inscrito 921 pessoas. Bom, estão neste momento 370 a seguir-nos e por isso isto é realmente um recorde. Obrigado a todos pela preferência e por estarem connosco. Essa preferência pode muito bem, diria eu, significar o interesse e a preocupação que todos vós tendes por esta temática e por esta problemática. Realmente, aos 13 anos, 26% das nossas crianças dizem ter consumido álcool no último ano. Aos 16, 75%. Mas 4% aos 13 dizem já ter consumido de forma binge ou o número é semelhante, já se embriagou ou embriagou-se no último ano. Aos 16 anos, 25% diz ter consumido de forma binge no último ano e 24% diz ter-se embriagado. São números muito, muito altos, eu diria. Em relação às substâncias ilícitas, aos 13, 3% dizem já ter consumido qualquer droga. E aos 16, o número sobe para 18%. E também o jogo a dinheiro. 5% aos 13 dizem já ter jogado a dinheiro. E aos 16, 15%. São números, valores muito significativos que nos convocam, que vos convocaram para a reunião, para esta conferência provavelmente, e que nos convocam muito mais para percebermos o trabalho que temos que fazer para evitar problemas maiores, que são esses que, de certo modo, vamos discutir aqui. Só mais uma nota em relação a números. As crianças sinalizadas à CPCJ por estarem em perigo, 18% foram sinalizadas por exposição a comportamentos que possam comprometer o seu bem-estar. E entre 4% e 18% relacionadas com consumos próprios de álcool ou com consumos, digamos, dos familiares, daqueles com quem vivem. Apetece-me dizer que são números avassaladores, não sei se serão avassaladores, mas são muito, muito significativos. E, como eu dizia, convocam-nos para fazer uma intervenção importante nesta área. Intervenção preventiva, claramente, aquilo que o novo plano dirá como empoderar os pais, os educadores e as próprias crianças, mas também, depois, o proteger e o cuidar são pilares que temos que ter em atenção para poder fazer uma intervenção efetiva e eficaz, para podermos ter, digamos, dados mais consentâneos com aquilo que é o nosso desígnio e o nosso grande objetivo. Por isso, hoje esta conferência tem esta característica que me parece importante, ótima, de discutirmos esta problemática e, como diz o título, falar em desafios, como desafiar-nos a nós próprios e promovermos a intervenção. Temos 4 oradores que eu não vou apresentar, vou apenas
apresentar a doutora Irene, vai ser a moderadora, e que é licenciada em Desenvolvimento Comunitário e Saúde Mental, com pós-graduação em Promoção e Proteção das Crianças e Jovens em Risco, que trabalha agora no CICAD, mas que já foi, durante muitos anos, membro de uma comissão, de uma CPCJ, tendo sido, inclusivamente, presidente dessa CPCJ. Ela dirá onde se quiser, não penso que seja importante. Penso é que o facto dela ter este percurso profissional e ter acompanhado o desenvolvimento das orientações sobre a intervenção em crianças e jovens com processos de promoção e proteção de comportamentos aditivos e dependências lhe dão, digamos assim, competências mais que suficientes para moderar e para fazer a intervenção que achar por bem fazer. Doutor Irene, muito obrigado por estar connosco. Permitam-me, à parte que não vem na nota curricular que me mandaram, vocês sabem que eu não sei isto tudo de cor e mandaram-me uma nota curricular dela, mas há uma coisa que eu sei de cor e queria agradecer-lhe por isso. Durante a pandemia, a doutora Irene foi quem esteve sistematicamente a acompanhar e a preparar as orientações para a intervenção em comunidade terapêutica, basicamente, portanto, seguindo as normas da Direção-Geral da Saúde. E por isso eu queria fazer este reconhecimento e agradecimento público. Obrigado. A palavra é sua. Bem, muito bom dia a todas e a todos. Muito obrigada, Dr. Manuel Cardoso, pelas suas palavras. Eu não queria perder muito mais tempo, porque de facto temos aqui pouco tempo para tantos assuntos, mas não posso deixar de vos agradecer e agradecer a presença de todos. Agradecer também a presença dos meus colegas que estão aqui comigo a partilhar esta videoconferência. Nós vamos ter cerca de 15 minutos para cada intervenção. Como a doutora Lúcia também já recordou, vocês podem colocar questões no chat e, na medida do possível, no final eu tentarei selecionar algumas para devolver depois aos oradores. E vou passar desde já a apresentar todos os meus colegas aqui da videoconferência para depois vos fazer uma pequenina apresentação e contextualização do trabalho que o CICAD tem feito nesta área das crianças e dos jovens. Então temos a doutora Dina Macedo, que é licenciada em Serviço Social, terapeuta familiar, pós-graduada em Ecologia Humana e Problemas Sociais Contemporâneos. É técnica no Departamento de Desenvolvimento Social, Unidade da Infância e Juventude, dos Serviços Centrais do Instituto de Segurança Social. É também docente no Instituto Superior de Ciências Educativas do Mestrado de Educação Social, Intervenção em Crianças e Jovens em Risco. Tem um vasto percurso profissional na área da infância e juventude. Obrigada, doutora Dina. Temos também a doutora Andreia Ribeiro, psicóloga clínica, trabalha na área do SCAD desde 2001, trabalhou na área do tratamento até 2010 e desde então que trabalha na área da prevenção. Desde 2019 que coordena a área da prevenção na Divisão de Intervenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências da ARS Norte. E temos também o Dr. Nuno Cardoso, licenciado em Serviço Social, pós-graduado em Gestão de Respostas Sociais, é vogal do Conselho de Administração da Associação de Respostas Terapêuticas, a ARTE. Esta entidade tem 3 comunidades terapêuticas que recebem em exclusivo jovens com CAD. Assume a função de coordenação do Departamento de Gestão de Vagas da instituição, fazendo parte do grupo de supervisão das comunidades terapêuticas da ARTE. Muito bem-vindos a todos, obrigada. Eu vou partilhar convosco alguns slides para sistematizar as informações que vos quero transmitir e começo por vos dizer que, de facto, esta área das crianças e dos jovens, tal como o Dr. Manuel Cardoso já fez aqui vários apontamentos, todas estas informações vão derivando de estudos sérios que o CICAD tem desenvolvido nesta área ao longo dos anos. E, portanto,
o grupo de trabalho que eu vos vou falar hoje, embora já tenha alguns anos, mas previamente já havia muito trabalho que o CICAD já tinha tido a sistematizar estatisticamente as informações sobre crianças e jovens com comportamentos aditivos e dependências. Eu vou partilhar então convosco aqui a minha apresentação. Bom. Como vos dizia, já há uns anos a esta parte que o CICAD tem dedicado muito da investigação que faz a compilar dados sobre os consumos de álcool, tabaco, drogas, portanto substâncias lícitas e ilícitas e também comportamentos aditivos sem substância, como é o caso da internet, jogo a dinheiro. E tem feito vários estudos. Estes que vos apresento aqui são os estudos mais recentes que há na área das crianças e dos jovens com comportamentos aditivos e dependências. E, portanto, já havia aqui muito material para se poder trabalhar e para se conseguirem criar algumas políticas de intervenção nesta área. Acontece que em 2015 a Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens em Perigo sofreu várias alterações. Uma delas, muito importante, que fez com que este grupo de trabalho que vos vou falar tivesse sido criado, é a alteração que houve a este artigo 50, que é o artigo que nos fala do acolhimento residencial e que nos diz que todas as CPCJs e todos os tribunais, para além das casas de acolhimento, onde já podiam serem integradas crianças e jovens com medidas de acolhimento residencial, abriu as portas também aqui a unidades de tratamento para comportamentos aditivos. Ou seja, desde que devidamente diagnosticadas, as crianças e jovens com comportamentos aditivos e dependências poderiam ser integradas em comunidades terapêuticas e, portanto, poderia ser executada uma medida de promoção e proteção de acolhimento residencial nestas estruturas. Ora, estas estruturas são detidas por entidades privadas que têm convenções com o Estado através do CICAD, portanto, são estruturas na área da saúde e foi preciso aqui um grande trabalho para tentar implicá-las para abraçar esta área também da infância e da juventude, porque se trabalha numa série de articulações com outras entidades. Pronto, foi exatamente neste momento, depois que o Instituto de Segurança Social desafiou o CICAD a podermos pensar em conjunto como é que iríamos adaptar estas estruturas de saúde para receberem crianças e jovens. Fazendo aqui o parênteses, esta realidade já não era nova, portanto, as comissões e os tribunais já aplicavam medidas e estas já eram executadas em comunidades terapêuticas. No entanto, a lei veio aqui consolidar esta realidade e, portanto, legislar que assim fosse. O que aconteceu foi que criou-se este grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho que integra várias entidades. Portanto, é um grupo dinamizado pelo CICAD, que tem vários parceiros, tendo a Segurança Social, a Casa Pia de Lisboa, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Tem também as administrações regionais de saúde das 5 regiões, do Norte, do Centro, de Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve, que estão representadas neste grupo de trabalho através das suas divisões de intervenção nos comportamentos aditivos e dependências, as DICAD. Tem também um gabinete da criança e do jovem do Ministério Público, faz parte também a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e dos Jovens, a ARTE, que é a Associação de Respostas Terapêuticas, é uma entidade que detém, como vos disse, 3 comunidades terapêuticas. Também temos neste grupo de trabalho o Centro Social Convívios Fraternos, que tem outras 2 comunidades que recebem crianças e jovens. A Barragem era outra comunidade que agora já não recebe, mas recebia à data crianças e jovens e recebe também mulheres grávidas, e tínhamos a Ponte. Entretanto, a Ponte já não faz parte deste grupo de trabalho, porque, entretanto, esta entidade decidiu cessar o contrato de convenção que tinha connosco e fechou. Esta comunidade foi uma das que fechou. Então, passando aqui aos objetivos deste grupo de trabalho.
Um dos objetivos era, de facto, havendo aqui muita necessidade de referenciação de jovens com processos de promoção e proteção nesta área específica dos comportamentos aditivos e dependências, pretendemos homogeneizar os procedimentos de referenciação para que todas as entidades, quando referenciam, façam-no de uma mesma maneira. Também temos como objetivo a definição de circuitos de articulação entre os profissionais das comissões, das assessorias técnicas aos tribunais e os profissionais de saúde. Como imaginam, são 310 comissões, são várias equipas de assessoria ao tribunal, portanto, são vários os profissionais que intervêm e do norte a sul do país há inúmeros circuitos, não é? Portanto, queremos também homogeneizar um bocadinho estes circuitos e torná-los aqui mais fluidos e que possam responder a tempo e horas às necessidades. Pretendemos também aferir as necessidades de formação. Sabemos que este conjunto de profissionais que está no terreno e que tem que dar respostas céleres e que lida com situações difíceis de jovens, muitas vezes falo com base em pouca formação e muitos deles formação que eles próprios vão tirando e, portanto, também pretendemos perceber qual é a formação que é necessária para depois podermos também, na medida do nosso possível, conseguir dar. Ajustar programas terapêuticos específicos à legislação atual e às necessidades e elaborar linhas orientadoras para a intervenção com jovens beneficiários de processos de promoção e proteção que apresentam comportamentos aditivos e dependências. Então, é neste último objetivo que conseguimos, em dezembro de 2022, fechar um documento normativo, que é este que vos apresento, que é intitulado Intervenção em Crianças e Jovens com Processos de Promoção e Proteção e Comportamentos Aditivos e Dependências, e este manual foi elaborado por todos aqueles parceiros que vos apresentei, que fazem parte do grupo de trabalho. Foi com o contributo de todos que conseguimos, assim, construir um manual que permite, então, pelo menos é a nossa expectativa, facilitar a vida aos profissionais que estão no terreno, tanto no lado das CPCJs, das equipas de assessoria aos tribunais, como também do lado de todos os profissionais de saúde que intervêm com crianças e jovens com comportamentos aditivos e dependências, portanto, tornar assim, ser uma ferramenta facilitadora à intervenção. Este documento está disponível, eu penso que depois a Lúcia vai partilhá-lo também no chat, ele está disponível no site do CICAD. E muito resumidamente eu vou-vos dizer, ele tem uma introdução, tem dados epidemiológicos para contextualizar um bocadinho aqui esta realidade, tem um capítulo sobre adolescência, sobre o sistema de promoção e proteção à infância e juventude, que fala do enquadramento legal, da lei em si. Tem um capítulo sobre adolescência e adições, que depois tem estes pontos todos que vocês podem ver e aqui pronto, é interessante também de consulta. Tem um capítulo que tem as respostas e intervenções para crianças e jovens com comportamentos aditivos e dependências e passa por todas as nossas respostas, desde a área da prevenção à redução de riscos e minimização de danos, tratamento e reinserção. Tem depois um conjunto de recursos de apoio à decisão no processo de promoção e proteção, nesta área dos comportamentos aditivos, e tem este capítulo das recomendações e conclusões e as referências bibliográficas. Eu assinalei aqui o capítulo das recomendações por isto. Estas recomendações foram feitas e foram pensadas por este conjunto de técnicos, peritos em várias áreas, que criaram aqui alguns consensos sobre algumas recomendações que seriam importantes ter em conta quando se intervém com esta população. Eu, muito resumidamente, vou-vos só dizer, aconselho-vos a consulta deste manual. É um manual muito prático, que de facto é mesmo assim para quem quiser poder consultar e ter algumas respostas a algumas situações. Nas recomendações, nós temos uma parte que fala só sobre a sinalização e a avaliação diagnóstica de jovens em perigo com comportamentos aditivos e diz-nos isto. Diz-nos que em cada ARS, em cada DICAD, deverá existir um elemento que seja interlocutor regional com as entidades, CPCJs e as assessorias técnicas aos tribunais. Para que é este elemento? Este elemento serve como facilitador. Portanto, cada vez que há uma questão de mais difícil resolução que tenha a ver com um jovem com comportamentos aditivos e dependências, há um elemento em cada DICAD que pode ajudar a desbloquear algumas questões.
E o mesmo se pediu ao Centro Distrital de Segurança Social que tenha um elemento, nos seus 18 centros distritais, um elemento que possa também constituir, fazer a articulação com todas as equipas de saúde, os profissionais de saúde que trabalham com jovens com CAD. Depois, temos também recomendações na área do acompanhamento e tratamento, e aqui esta primeira recomendação vai para os jovens que estão em tratamento em ambulatório, portanto, que estejam referenciados a uma consulta de jovens. E o que é que ela nos indica? Indica-nos que muitas vezes estes jovens não aderem às consultas e não vão. Sabemos que marcamos as consultas e depois eles não aderem, não têm motivação para ir e faltam. Aquilo que nós recomendamos é que, mesmo na ausência do jovem, que possam ir os seus cuidadores a esta consulta, que possam ir os pais ou quem está a cuidar deste jovem, ou mesmo se ele estiver numa casa de acolhimento, que possam ir as equipas. Porquê? Porque ao ir a esta consulta pode haver aqui estratégias para motivar depois o jovem a ir. Portanto, esta consulta não fica em vão, há sempre alguém que pode ir e recolher informação para tentar a motivação do jovem. Outra das recomendações é os técnicos de saúde nos comportamentos aditivos que acompanham os jovens nas consultas devem sempre articular de forma regular e próxima com os CPCJs e com as assessorias aos tribunais. Para quê? Para que sempre que haja novos factos, e isto, a mesma coisa do outro lado, cada vez que haja novos factos sobre este jovem, que as equipas possam estar articuladas e tomar as melhores decisões, em conjunto com os mesmos. No acompanhamento e tratamento, nós dividimos também em ambulatório e em comunidade terapêutica. Para o caso do jovem estar acolhido numa comunidade terapêutica, é muito importante que sempre que houver novos factos que ocorram dentro da comunidade, que estes possam ser no imediato e com uma brevidade possível transmitidas às CPCJs e às assessorias técnicas. Porquê? Porque se estes novos factos relevantes na vida do jovem acontecem, eles podem interferir na condução do processo de promoção e proteção e nas decisões tomadas e, portanto, é muito importante que tudo isto, todas estas informações sejam passadas em tempo útil. Aconselhamos também que o regulamento interno das comunidades terapêuticas se prepare e que esteja reformulado para responder às necessidades das medidas de promoção e proteção, responder aos direitos dos jovens em situação de acolhimento residencial, dar-lhe condições de privacidade e a ter também aqui nas condições de privacidade, terem atenção que muitas vezes este jovem necessita de falar com o gestor do processo e isto tem que ser facilitado. No que concerne às saídas, chamemos-lhe reinserção. Nas situações em que os jovens estejam a fazer consultas em meio natural de vida, em ambulatório, e para prevenir situações de recaída, aquilo que se recomenda é que desde o início do acompanhamento terapêutico haja um envolvimento de todos os elementos da rede social e da saúde. Portanto, que todos estes técnicos, não só das equipas de prevenção como de reinserção, estejam articulados e que possa haver uma implicação destes elementos nas ações que são colocadas no acordo de promoção e proteção. Também se recomenda que, nas situações em que o jovem esteja integrado em comunidade terapêutica, que a preparação da saída se faça desde o momento em que ele entra. Portanto, a saída é um momento crucial em que ele volta depois ao seu meio natural de vida, muitas vezes para junto das pessoas com quem estava. E é muito importante que se prepare desde logo esta saída, que é difícil, que não se perca o contacto quando ele entra em comunidade terapêutica, que não se perca o contacto com as estruturas que o acompanhavam no terreno, para que quando ele saia, todas estas dificuldades que possam existir sejam acauteladas. Quanto aos planos de intervenção, e muito rapidamente, quanto aos planos de intervenção, também se recomenda que, se o jovem abandonar a comunidade terapêutica sem autorização das entidades que aplicaram a medida, desde logo e no imediato, as comunidades têm que alertar e participar o seu desaparecimento às forças de segurança, dar conhecimento aos elementos que acompanham a execução da medida protetiva, aos cuidadores dos mesmos e mencionarem todas as informações relevantes, como o seu eventual paradeiro, algum contexto anterior que possa ter desencadeado a fuga. Uma outra recomendação vai no sentido de não há expulsões de jovens com medidas
que tenham medidas aplicadas de promoção e proteção e que estejam em comunidade terapêutica. Portanto, um jovem que reiteradamente incumpra o regulamento interno das comunidades, que tenha uma série de questões que não estejam a ser facilitadoras, isto não pode dar asa a nenhuma expulsão, a não ser que haja uma decisão das equipas que aplicaram a medida. Portanto, aquilo que pode acontecer, e eu também sei que estes jovens dentro de comunidades terapêuticas, e o Dr. Nuno irá abordar isso muito detalhadamente, ter um jovem que claramente incumpre, reiteradamente incumpre, é muito difícil, porque destabiliza todo um grupo. Mas aquilo que se pode fazer é ir-se articulando com a comunidade, ir-se articulando com as entidades que gerem o processo para, eventualmente, o jovem poder ou ser transferido para outra comunidade terapêutica que possa estar mais ajustada. Portanto, planear uma eventual saída dele, mas nunca uma expulsão. A formação é outra das recomendações que temos, portanto, e é também um dos desafios que temos pela frente e que queremos abarcá-lo, que é poder dar formação aos interventores do Sistema de Promoção dos Direitos e Proteção à Infância e Juventude. Portanto, no fundo, todas estas informações que estão neste manual, distribuí-las e passá-las em módulos formativos a estes elementos para irmos ao encontro das suas necessidades. Desafios. Temos como desafio a implementação deste manual. Sabemos que há muitas coisas lá que depois, na prática, serão difíceis de implementar, mas temos confiança que depois, em conjunto convosco, com quem está no terreno, possamos fazê-lo da melhor maneira possível. Sabemos também que temos um país muito pouco uniforme na distribuição de recursos. Portanto, temos muitos recursos, por exemplo, na zona de Lisboa, mas se formos para terras mais pequenas, no interior do Alentejo, não temos. E, portanto, também queremos, em conjunto convosco, criar aqui algumas estratégias para se fazer ultrapassar estas questões que são muito importantes e que depois acabam por balizar a intervenção que é feita. E eu termino aqui a minha apresentação agradecendo-vos, já sabem, podem ir colocando questões no chat que, na medida do possível, no final, nós depois tentaremos responder. Obrigada, eu vou parar a minha apresentação e passo já a palavra à doutora Dina. Bom dia, obrigada. Eu vou partilhar a minha apresentação também. Aqui. Doutora Irene, Pode começar, Dina, obrigada. Ok, já está partilhada, certo? Tá, estamos a ver perfeitamente. Em primeiro lugar, muito grata pelo convite para participar nesta videoconferência com a tarefa de divulgar o manual e de refletir sobre esta realidade. Em representação do Instituto da Segurança Social, saúdo desde já o Sr. Subdiretor, Dr. Manuel Cardoso, a doutora Irene Reis, os meus colegas de painel, doutora Andréia Ribeiro, Dr. Nuno Cardoso, e é com muita admiração e grande comprometimento por todo este envolvimento que eles têm na promoção dos direitos e das crianças e jovens e todo o investimento que têm feito nesta área dos jovens com comportamentos aditivos e dependências. Um especial cumprimento a todos os que estão aqui também presentes e já percebi que vai desde Bragança, em Bragança e de Carraseda de Anciães, que já vi até, portanto, por esse Portugal fora. E diferentes entidades, portanto, um grato mesmo agradecimento. E a todos os meus colegas de trabalho, deste grupo de trabalho também, um bem-aja a todos por todo este envolvimento neste tempo que resultou na construção deste manual. Dividi aqui a apresentação, de que me proponho falar de 10, 15 minutos, em 4 grandes pontos e que
vai desde, eu estou aqui, portanto, em nome da Segurança Social, como digo, e dar um bocadinho desta realidade da Segurança Social nesta temática, em que vamos fazer, então, falar um bocadinho o que é que nós fazemos e que alguns números para também deixar para a reflexão e depois podermos responder também, deixar no final poder fazer aqui algum debate e os desafios atuais e os desafios também futuros. Então, nesta área das crianças e jovens com comportamentos aditivos e dependências, a intervenção legitima-se pela própria Lei de Promoção e Proteção no seu artigo 3º, número 2 da linha G, que assume quando criança ou jovem assume comportamentos ou entrega-se a atividades de consumo que agravam a sua situação de saúde, de segurança, educação, desenvolvimento, sem que os pais ou os representantes o representante legal se oponham e consigam resolver essa situação. Portanto, é sinalizado e justifica no âmbito de ter um processo de promoção e proteção que começa nas comissões de proteção, passa para a Segurança Social, quando o processo não se consegue fazer alteração, não há alteração deste comportamento, ou os pais ou o próprio jovem com 12 e mais anos se opõem à intervenção. Os processos passam então para tribunal e é neste âmbito que as equipas de assessoria... que as equipas de assessoria que fazem então a intervenção no âmbito dos processos de promoção e proteção. Na Segurança Social também tem responsabilidades para além nesta área de intervenção com jovens com comportamentos aditivos e dependências, portanto faz a intervenção no âmbito dos processos de promoção e proteção, mas também a Segurança Social desenvolve a cooperação com as instituições particulares de sociedade social e tem aqui as casas, no âmbito das casas de acolhimento, com quem desenvolvemos acordos de cooperação. Portanto, dar-vos aqui nota do seguinte: nesta área, quando o processo chega a tribunal, a intervenção no âmbito da assessoria é desenvolvida, operacionaliza-se, os processos correm nesta rede, como vocês veem aqui neste slide, nos 18 centros distritais que estão espalhados pelo país. E os processos estão, então, nas equipas multidisciplinares de assessoria aos tribunais, as EMATs. Nestas equipas de assessoria, os colegas têm, eu vou falar aqui no outro slide mais à frente, desculpem, nas equipas de assessoria, às 18 equipas, em Lisboa, em Lisboa, as equipas de assessoria têm também, desenvolvem-se no Centro Distrital de Lisboa. As equipas estão, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa está a desenvolver no âmbito em alguns concelhos, já tem acordo para fazer esta assessoria e dar-vos nota que no âmbito desta assessoria, o processo de promoção e proteção os apoios, a assessoria é feita no âmbito das informações, os técnicos têm que fazer a informação, têm que fazer os relatórios sociais, têm que a audição e as diligências, têm que fazer os acompanhamentos e no âmbito, e podem fazer fazem o acompanhamento da execução das medidas em meio natural de vida ou de colocação.
Eu estou aqui um bocadinho nervosa, só para, e espero que vos consiga transmitir aqui conseguir transmitir a minha apresentação. Dar-vos nota que, no âmbito da promoção e proteção, os colegas na assessoria técnica têm que fazer o apoio às decisões, têm que fazer as informações e os relatórios sociais, têm que estar presentes nas audiências judiciais, têm que fazer as diligências instrutórias para acompanhar o juiz, que assim, quando o juiz assim o determinar. No âmbito do acompanhamento da execução das medidas, as medidas podem ser de colocação ou em meio natural de vida, e no âmbito destas medidas existe sempre a necessidade de elaborar um plano de intervenção ou preparar a criança ou o jovem para fazer este acompanhamento e elaborar um plano de transição sempre que seja necessário cessar a medida. Os colegas têm também de apoiar as crianças e jovens nestes processos judiciais. Dar-vos nota, antes então disto, dizer-vos que então nestes núcleos de infância e juventude que se faz esta assessoria quando os processos transitam dos tribunais para as equipas, quando os processos transitam das comissões para os tribunais. As equipas de assessoria fazem então esta intervenção que lhe é exigida quando os processos estão nos tribunais, elas operacionalizam-se com uma rede, para além dos NISs, com toda esta rede de suporte que se desenvolve ou com as casas de acolhimento, com outras respostas, nomeadamente com os CAFAPs ou com outras respostas da rede, como que sempre que seja necessário desenvolver e articular. O Decreto-Lei 332-B de 2000 é que define e legitima a intervenção, então, dos tribunais. Portanto, dar-vos nota que nestes núcleos de infância e juventude distribuídos pelos 18 distritos, os NIS também têm as equipas, para além das equipas de assessoria, têm as equipas de gestão de vagas, quando há necessidade, no âmbito das medidas de colocação aplicadas, colocar, portanto, as crianças e jovens para a resposta que melhor se adequa às suas necessidades. Os núcleos de infância e juventude destes 18 distritos fazem também o acompanhamento às respostas de acolhimento residencial e também desenvolvem o acompanhamento às respostas de acolhimento familiar. Estas respostas de acolhimento familiar ainda são residuais, mas em pouco tempo pretendemos que elas sejam de facto representativas e sejam uma realidade para todas as crianças e jovens, não só até aos 6 anos, mas para todas as crianças e jovens que assim necessitem, desde que seja do seu superior interesse, a resposta seja, quando é de colocação, que seja em acolhimento familiar. Portanto, no país vocês vão cada vez mais ouvir e de termos a colocação dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos jovens em acolhimento familiar. Dar nota que então já vos falei deste slide, em termos da promoção e proteção e de jovens com comportamentos aditivos e dependências, sempre que o processo está em tribunal, são os colegas dos NIJs, no âmbito da assessoria, sendo que no Distrito de Lisboa a Santa Casa da Misericórdia já abrange uma série de concelhos e que ainda e que brevemente abrangerá mais concelhos do Distrito de Lisboa. Portanto, as equipas na Misericórdia são as EATLES, nos restantes as EMATs. O que é que então dizem alguns destes números? Tal como eu dei nota atrás, as medidas podem ser de colocação ou medidas em meio natural de vida. Números que nós temos no âmbito das medidas de colocação, porque todos os anos, se fazemos o relatório CASA, relatório que é entregue à Assembleia da República e que monitoriza a situação das crianças e jovens em Portugal, em situação de acolhimento. Dar-vos nota que os jovens, 1 em cada 17 jovens tem
que estão no sistema de promoção e proteção e com uma medida de colocação, 1 em cada 17 têm comportamentos aditivos e dependências e são caracterizados desta forma pelo relatório CASA, o que quer dizer que 1 em 17, a probabilidade das casas que temos para o país, temos 271 com acordo de cooperação em Portugal continental, nas 271, provavelmente todas as casas que têm jovens, casas de acolhimento com jovens com 12 e mais anos, a probabilidade é que em cada uma das casas exista um jovem com comportamentos aditivos, pelo menos um com comportamentos aditivos e dependências. Dar-vos nota, os números do que nos dizem é que são jovens a partir dos 15, 17 anos, e a maior parte, quase 61%, mas já aparecem jovens a partir dos 12 anos com comportamentos aditivos e dependências, o que vem de encontro com o Dr. Manuel Ribeiro, dava-nos nota daqueles números que estão a fazer em termos do álcool, que ele nos referenciou logo no início da apresentação. São os rapazes que estão caracterizados com maior, mais caracterizados com comportamentos aditivos e dependências, e estes jovens, 62% estão integrados em comunidades terapêuticas, mas 35% estão em casas de acolhimento. Destas 35%, 2% dos jovens representa 2% face ao universo geral dos jovens que estão em acolhimento. Mas estes números também nos devem, de facto, desafiar a todos os que trabalham nesta área do acolhimento para encontrar, de facto, as melhores soluções e conseguirmos alterar os comportamentos e os comportamentos dos jovens com estas problemáticas. Dizer-vos aqui com alguma esperança, embora os números de facto muito jovens, como dizia o Dr. Manuel Ribeiro, a Dra. Irene, eles de facto iniciam os consumos, há consumos, há registro de consumo, mas em termos do acolhimento, da situação dos jovens que estão em acolhimento, eles têm vindo a diminuir e nos últimos 4 anos o registro é de menos 3 pontos percentuais, portanto, em termos dos jovens com comportamentos aditivos e dependências. 2 em cada 5 jovens dos que têm este tipo de comportamentos aditivos e dependências, 2 em cada 5 estão a ser acompanhados por equipas de prevenção e 1 em cada 4 jovens está em acompanhamento por equipas de tratamento. Números que nos devem deixar a pensar porque não, ou se não importa aumentar esta realidade e de que forma a podemos aumentar. Com certeza que, tal como a doutora Irene dava nota, que o país em termos dos recursos, não está todo distribuído uniformemente, todavia, de que forma eles estão cá, esta é a realidade, 2 em cada 5, 1 em cada 4, de que forma efetivamente em cada um dos territórios conseguimos ou não, olhando para cada uma dos casos que temos em mãos, de que forma podemos alterar esta realidade. Dina, sim? Eu peço desculpa, atingimos os 15 minutos e ia-te pedir que conseguisses de uma forma sucinta. Obrigada. Desafios atuais. Divulgar e implementar este manual, o que então impelar-vos a todos aqui a agir, a falarmos sobre esta realidade. Para definir, o manual definimos circuitos e procedimentos, criar canais de comunicação fluidos, implementar reuniões locais entre cada um dos NIS, entre os NIS e as equipas especializadas em CAD, desafios atuais, portanto, na recolha da avaliação e informação, garantir articulações céleres e ágeis,
partilhar informações. Em termos do tratamento e ambulatório, importa que haver uma articulação estreita entre o gestor de processo com o objetivo de avaliar e de se conseguir efetivamente uma intervenção e envolver as famílias, haver de facto entre todos os profissionais atitudes sinceras, disponibilidade, interesse em compreender o outro. Para quê? Para efetivamente conseguirmos e operacionalizarmos a intervenção para a mudança. Dar nota que, de facto, sempre que seja necessário, em termos da medida de colocação, quando há jovens, quando aplicada a medida de colocação, quando há jovens com comportamentos aditivos, que eles façam em programas específicos para crianças e jovens e que esta aconteça entre os 14 e os 18 anos. Antes disso, de facto, de encontrarmos aqui estratégias em ambulatório para assegurar estes acompanhamentos. Em termos do financiamento, sempre que há necessidade e aplicação destas medidas, tem que haver sempre uma articulação estreita com a Segurança Social para que se possa fazer os pagamentos, quer o processo esteja na Comissão de Proteção, quer o processo esteja na assessoria técnica, porque quem faz este pagamento e assegura é a Segurança Social. Portanto, haver as articulações para que isto se operacionalize e que não existam atrasos no pagamento às comunidades. Dar nota para, na saída, a importância que se mantenham os processos de promoção e proteção e que, mesmo após a saída, se houver necessidade de reintegrar o jovem novamente numa resposta de colocação numa casa de acolhimento com acordo de cooperação com a Segurança Social, ela deverá ser cuidadosamente preparada com o jovem e com os diferentes interventores para que não se correr o risco de nova recaída e de todo o investimento que foi feito neste jovem. Após o termo do programa terapêutico, manter-se com a medida e ativar os recursos necessários na comunidade, nomeadamente com os CAFAPs, com as DICADs do território, portanto, todos os recursos que considerem necessários. A importância é de que, de facto, as pessoas conversem umas com as outras e que se mantenham estes acompanhamentos. Desafios para o futuro. Dar-vos nota, que leiam o manual, divulguem, à semelhança do que fizemos na Segurança Social, SICAD e todos estes, façam territorialmente estas reuniões com os diferentes parceiros, façam grupos de trabalho e de reflexão sobre a temática. Deixar-vos aqui que deixem no chat as vossas esperanças e que coloquem o que é que gostariam nesta matéria para o futuro do que acontecesse, coloquem, que identifiquem nas vossas reuniões territoriais que vão desenvolver, identifiquem o que é que vocês já fazem bem, como é que já desenvolvem, o que é que já corre bem no vosso trabalho. Deixar-vos aqui esta nota de esperança, pedir-vos desculpa porque a dada altura ali no início eu fui vendo que havia tantas intervenções e de diferentes entidades e que queria tentar passar a mensagem de forma o mais clara possível, mas que fiquei ali um bocadinho engasgada, peço desculpa, e que depois acabei por passar o meu tempo, deixar o meu contacto para qualquer necessidade. Isto fica gravado, portanto, os slides podem sempre voltar a eles. Qualquer dúvida ou esclarecimento, por favor, deixe os meus contactos. Muito, muito obrigada por estar aqui e por vocês me ouvirem. Obrigada, Dina. Passamos agora à Andreia, Ribeiro. Andreia, força. Obrigada. Olá, bom dia a todos. Vou só aqui partilhar a minha tela. Portanto, também começo por agradecer o convite ao CICAD, por cumprimentar aqui os meus colegas de painel e cumprimentar todos os ouvintes, ou os presentes nesta videoconferência, e também exprimir aqui enorme satisfação que foi fazer parte deste grupo de trabalho que se propôs a refletir e a discutir uma área tão importante e desafiante como é esta dos comportamentos aditivos e dependências, e trabalhar esta questão junto dos jovens que estão inseridos no sistema de promoção e proteção.
Portanto, a minha apresentação pretende, de alguma forma, dar-vos a conhecer uma experiência que tem sido desenvolvida ao longo dos últimos anos aqui dedicado na região norte, nomeadamente com o NIJ, do Centro Distrital do Porto, do Instituto de Segurança Social, e também aproveitar desde já para reforçar que isto é um trabalho de todas as equipas de prevenção aqui dos CRIs do Porto e do PIAC também, e portanto é um trabalho conjunto que me cabe a mim um bocadinho explanar. Portanto, tentando aqui fazer um pequeno enquadramento de como tudo isto surgiu, todas as equipas de prevenção, penso eu, que de uma forma ou de outra, foram sempre tentando intervir junto das casas de acolhimento residencial, por percebermos que era um contexto de maior risco, por percebermos que estes jovens tinham já aqui, muitos deles, fatores de risco acrescidos para a área dos comportamentos aditivos e dependências, e a verdade é que eu diria que na última década as casas de acolhimento foram cada vez recebendo jovens também com mais idade, não é? Por volta dos 15, 16 anos, e apresentando cada vez mais problemas ligados aqui aos comportamentos aditivos, e por isso fomos cada vez mais desenvolvendo esta intervenção junto destas casas de acolhimento e também depois das equipas que nomeadamente da CPCJ e das EMATs, que também de alguma forma acompanhavam estes processos, mas a verdade é que junto das casas de acolhimento nós fomos sempre inicialmente intervindo casa a casa, fomos intervindo muito, inicialmente uma lógica de intervenção direta junto dos jovens, porque eram pedidos que nos eram feitos, e fomos progressivamente instituindo aquilo que era a prática ao nível preventivo de formar os diferentes intervenientes, poder formar com ferramentas que nós consideramos eficazes, nomeadamente os programas de desenvolvimento de competências, e para poderem ser os próprios técnicos a desenvolver esta intervenção, apoiada sempre e supervisionada pelas equipas junto das casas de acolhimento. Foi também a nossa experiência e também por uma questão de gestão de recursos. Todos sabemos que os recursos são escassos e nos nossos serviços também, e na prevenção mais ainda, e também nesta lógica, mas muito percebendo que havia mais-valias na partilha, fomos criando grupos, até maioritariamente por CRI, de formação conjunta das diferentes casas de acolhimento. E foi um bocadinho assim que começou este trabalho a ganhar forma, que mais tarde, em 2015, foi proposta uma colaboração direta com o Núcleo de Infância e Juventude do Centro Distrital do Porto, para podermos articular uma intervenção, dado serem 36 casas de acolhimento residencial, e, portanto, a nossa proposta e o nosso desafio ambicioso foi poder promover formação, quer em CAD, quer nos programas de desenvolvimento de competências, nomeadamente no Eu e os Outros, e poder acompanhar estas equipas e estas 36 casas. E para isso tivemos que nos reorganizar e como é que o fizemos? Desenvolvemos ciclos formativos anuais. Estes ciclos formativos permitiam e tinham também como mais-valia, porque sentíamos sempre a dificuldade de termos todas as equipas técnicas e educativas e até elementos das direções nas formações, né? Porque as casas tinham que continuar a funcionar, e portanto o facto de podermos fazer isto de uma forma organizada e partida no tempo permitia que as casas fossem formando gradualmente as suas equipas, e desta forma não criar aqui constrangimentos ao seu funcionamento, mas também permitiu, e eu acho que essa é a grande mais-valia, aqui a partilha de experiências, a partilha das dificuldades, o perceber como é que as outras casas estão organizadas, que tipo de ferramentas adotam, e podermos trabalhar em conjunto com todas estas equipas, procedimentos de intervenção e dotá-los de ferramentas de intervenção também. E, portanto, o que é que aconteceu a partir de 2015? Nós desenvolvemos e calendarizamos um conjunto de formação em CAD, não é? Formação mais base, digamos assim, nesta área, para
poder abranger aqui as equipas técnicas, as equipas educativas e também tínhamos um momento de sensibilização aqui para as direções, porque achamos que é importante que também estejam sensibilizados para a importância deste trabalho preventivo e, portanto, dessa forma fomos desenvolvendo estes ciclos formativos e também desenvolvendo aqui e criando a necessidade da adoção aqui de ferramentas preventivas e para isso também desafiávamos os profissionais a poderem fazer formação, nomeadamente no programa Eu e os Outros, e podermos dessa forma intervir preventivamente e trabalhando competências em cada uma das casas. Paralelamente a isto, e se calhar voltando, desculpem, um bocadinho atrás, dizer que todo este processo, este projeto, começou numa fase inicial pela formação às equipas da assessoria técnica aos tribunais, começou por ser uma formação mútua, portanto as equipas deram-nos formação a nós, que também precisamos, sobre todos estes processos e estas questões legais que nos transcendem, não é? E, portanto, também era importante para nós conhecer mais, e eu acho que nós, no SCAD, também, para intervirmos nesta área, precisamos desta formação e, portanto, fizemos uma formação mútua, em que recebemos formação dos colegas e os colegas depois receberam formação da nossa parte e mantiveram, e os colegas mantêm até hoje, das equipas técnicas de apoio aos tribunais, um espaço de supervisão e apoio técnico importante para a discussão de casos clínicos e partilha e discussão de procedimentos de intervenção. Portanto, voltando aqui um bocadinho às casas de acolhimento, nós fomos desenvolvendo, portanto, os diferentes ciclos formativos, fomos desenvolvendo espaços de supervisão e acompanhamento técnico, nomeadamente da implementação do programa Eu e os Outros, espaços estes também eles comuns e presenciais, não é? Tão importantes, porque também aqui há uma mais-valia à partilha entre todos, e desta forma fomos podendo aqui trabalhar com todos estes intervenientes, não só os conteúdos, não só as competências para intervir nesta área, mas também agilizar todos os procedimentos e de alguma forma a referenciação e a forma como ela pode ser feita para as nossas consultas de jovens. Desculpem. Voltando ainda aqui atrás. Muito neste sentido destas dificuldades e nós também fomos fazendo um investimento também aqui mais na grande área na área do Grande Porto, no aumento das respostas assistenciais, nomeadamente no aumento da resposta mais acessível para os jovens, de acompanhamento e, portanto, podermos aqui articular e agilizar toda esta intervenção de uma forma mais conjunta, mais concertada. No fim deste processo, em 2018, terminamos o processo formativo da grande maioria destes técnicos e uma das avaliações que nós íamos fazendo de toda esta formação foi a necessidade que nos era relatada por parte dos técnicos da criação e da manutenção destes espaços de partilha, de reflexão, de discussão e, portanto, a partir de 2019 começamos então instituímos então e organizamos a divisão destas 36 casas em grupos de reflexão e partilha, portanto, para os técnicos já previamente formados e sempre com uma formação de base para os novos técnicos que iam sendo integrados para poderem manter sempre a atualização destes conteúdos. Estes grupos de partilha e reflexão, bem como grande parte desta intervenção, teve aqui um parênteses grande na pandemia, não é? E, portanto, na pandemia nós tivemos que voltar um bocadinho ao modelo anterior, tivemos que voltar temporariamente ao modelo de intervenção casa a casa, de supervisão em conjunto, mas sempre em formato online, não é? E, portanto, mesmo a formação, toda ela aconteceu em formato online, o que nós percebemos que é uma grande limitação e, portanto, rapidamente e este ano, felizmente, pudemos encetar novamente todo este processo de forma presencial, que é muito mais útil, muito mais adequada à intervenção que queremos desenvolver. Portanto,
o que é que nós sentimos que fomos conseguindo, não é? E porque é que esta intervenção, de alguma maneira, nos pareceu, a nós e aos colegas, não é? Que foram avaliando todo este processo, que era pertinente manter. Portanto, conseguimos desta forma aqui aumentar os conhecimentos, claro, em CAD, dotar aqui as equipas de ferramentas de intervenção preventiva, porque nós o que queremos muito, claro que os jovens que já têm comportamentos de risco são alvo da nossa intervenção e da nossa preocupação, mas também queremos muito intervir precocemente e poder aqui detectar ou de alguma forma evitar situações ligadas a problemas maiores ligados a esta área. E, portanto, a formação permitiu trabalhar estes conhecimentos, trabalhar aqui o conhecimento para a adoção de ferramentas, estruturar procedimentos, não é? Precisamente, e esse é um dos desafios que mantemos, que as casas têm formas de funcionamento específicas, muitas vezes, e, portanto, muitas vezes os procedimentos não podem ser homogéneos, não é? Nem devem, têm que ser adequados à população-alvo, adequados às equipas, adequados aos diferentes contextos, mas claro que havendo aqui sempre procedimentos de base, mas depois tem que haver uma adequação concreta ao contexto, não é? E às necessidades da população-alvo. Claro que percebemos que desta forma privilegiávamos aqui o contacto direto e facilitávamos aqui, até porque estas equipas e estes processos, muitos de nós somos os mesmos, não é? Que estávamos com eles na formação, que estamos com eles nos grupos de partilha e depois que acabamos por estar, também não somos muitos, nas consultas de jovens ou no PIAC a receber estes jovens para um trabalho mais ao nível da prevenção indicada. E, portanto, percebemos que era uma excelente ferramenta e uma excelente forma de nos conhecermos, de agilizar aqui processos, para além destes ganhos em termos de conhecimentos. Portanto, desculpem que isto agora não sei porquê, não está a avançar. Ok. Paralelamente a isto, e aqui um bocadinho à parte, mas que é complementar a este trabalho, dizer-vos que, e aqui já não aqui no Centro Distrital do Porto, não no Porto, mas de uma forma geral, embora também aqui nós no Norte temos o Porto sempre com mais recursos do que a restante região, mas que há um trabalho constante de formação das equipas das CPCJ, muito nesta mesma linha, não é? De trabalhar aqui não só o conhecimento, mas trabalhar aqui muita articulação, trabalhar aqui a concertação de procedimentos e, igualmente, da mesma forma, para as questões mais ligadas aos processos escolares e educativos, que muitas vezes são concomitantes, e, portanto, trabalhar aqui com estas equipas e promover aqui um trabalho e um acesso direto para partilha, para melhor responder aos desafios dos nossos jovens. Dar-vos nota também que houve aqui durante muitos anos, quase, eu até diria que até mais, o trabalho no centro educativo já tem muitos anos, mas este trabalho foi também interrompido na pandemia. Era um trabalho feito por as nossas equipas de intervenção direta com esta população-alvo, com os jovens, que nós consideramos que é prioritário e que é uma mais-valia, também percebendo aqui, e eu acho que isto é que é o interessante, não é? Que usamos exatamente a mesma ferramenta, não é? Usamos o programa Eu e os Outros, e acabamos por permitir e trabalhar aqui competências tão importantes para poder aqui conseguir uma maior reintegração nos seus contextos naturais de vida, quando isso vier a acontecer. E, portanto, este trabalho formativo e de intervenção direta também neste âmbito é fundamental e pretendemos retomá-lo em breve. Desafios, o que é que nós temos imensos, não é? Eu escolhi aqui aqueles mais amplos e se calhar aqueles que nós temos mais neste momento como prioridades. O alargar esta intervenção à restante região do Norte, não é? Portanto, isto já é uma vontade que tem anos, mas que eu acho que é muito importante, porque efetivamente sentimos que há ganhos claros nesta intervenção.
E claro que promover aqui sempre uma melhoria contínua, uma adequação contínua nas nossas intervenções, que são desenhadas conjuntamente, não é? Muito deste processo foi sendo melhorado, foi sendo ajustado àquilo que nós também íamos percebendo da necessidade dos colegas, não é? E, portanto, essa necessidade de adaptação é uma constante. E eu acho que é o grande desafio na área da prevenção, e se calhar noutras, e que nos mantém aqui mobilizados para essa tarefa. Nomeadamente, e eu penso que será também partilhado pela maioria dos colegas, não é? Esta questão e o desafio muito de trabalhar aqui os novos comportamentos, os comportamentos aditivos sem substância, não é? Ligados à desregulação do uso da tecnologia ou do jogo, porque começamos a ter cada vez mais jovens a serem até institucionalizados muito pelo absentismo, mas que tem por base esta desregulação, que acaba por ter impacto nos seus diferentes Andreia, peço contextos de vida. E, desculpa, portanto, estamos nos 15 minutos. Se tu puderes, já estou sim. mesmo a acabar. Estou mesmo a acabar. Obrigada. Obrigada. Dar este enfoque aqui nestes comportamentos aditivos, não é? E também um enfoque nas famílias tão importante e que nós nas consultas de jovens já temos tentado um investimento importante a este nível, não é? Para que a intervenção não se fique só pelo jovem e possa haver intervenção junto das famílias e, portanto, também será esse o enfoque aqui neste trabalho com as casas de acolhimento. Portanto, era um bocadinho dar-vos nota desta experiência e fico disponível depois para alguma questão. Estamos a ouvir, Irene. Peço desculpa, tinha aqui o microfone desligado. Nuno, quando quiseres podes começar. Obrigada. Obrigada pela apresentação, Andreia. Eu estaria a imaginar que estarias a dizer para eu começar, mas como não ouvia, não me atrevi a tal. Começo por cumprimentar todos aqueles que nos estão a ouvir neste dia a seguir, neste momento, dar um forte cumprimento aos restantes oradores aqui e moderadores também, pessoas por quem eu nutro um sentimento de grande admiração e consideração por tudo o que fazem em prol dos jovens, sejam eles com comportamentos aditivos e dependências ou não. Estendo também um cumprimento e os meus parabéns ao CICAD por esta iniciativa da videoconferência e sobre esta temática que é bastante importante refletir nos dias de hoje, mas também os meus parabéns pela concretização do manual que já há muito tempo nos fazia falta enquanto orientação e que congrega aqui algumas posições que pareciam estarem afastadas, que seria o sistema de promoção e proteção e a intervenção em saúde, e que se percebeu durante as várias reuniões de trabalho para a elaboração desse manual que afinal faltava era trocar experiências e conhecimentos e que as informações estavam lá todas, tudo em prol da concretização de um sistema sistémico de intervenção junto destes jovens. Portanto, parabéns pela concretização disto. Eu já fui apresentado, mas não irei cingir a minha intervenção fazendo uma apresentação institucional, vou fugir dela, muito embora falarei em breves traços e muito rapidamente, até por causa do tempo, que estou aqui e agradeço o convite que foi endereçado à ARTE, a representar a ARTE, a Associação de Respostas Terapêuticas, que é uma associação privada sem fins lucrativos, fundada em 1999 e que desde 2009 trabalha só com um programa exclusivo para menores dos 14 aos 18 anos. Tem 3 comunidades terapêuticas, 2 no norte do país e uma no Baixo Alentejo. Tem cerca de 102 camas convencionadas pelo Ministério da Saúde e 124 camas licenciadas e intervém dentro do modelo de intervenção nos comportamentos aditivos e dependências no tratamento em regime de internamento. Não vou optei por não fazer nenhum tipo de apresentação gráfica através do recurso ao PowerPoint, não por desconsideração
ao tema ou à videoconferência foi mesmo por opção própria, tendo em conta que os pontos que eu vou abordar seriam mais difíceis de espelhar de uma forma gráfica. Começo por lançar o primeiro desafio aqui, que é, tendo em conta os recursos e tudo o que foi elaborado e que consta no manual que aqui falamos, o primeiro desafio é, sem dúvida, a divulgação. E digo isto até por experiência própria, como, por exemplo, e vou dar um caso prático, ontem recebi um telefonema dos Serviços de Saúde da Região Autónoma da Madeira, com uma questão que me colocou e que foi amplamente discutida no grupo de trabalho e que, tendo em conta a experiência que tive ao participar nesse grupo, a minha resposta foi, olha, não tenho uma resposta concreta para lhe dar, mas sugiro a leitura do manual que foi publicado e que poderá dar uma resposta à questão que me está a colocar. Logicamente que fiz questão de partilhar o manual e, portanto, acredito que o profissional que me colocou essa questão possa encontrar lá respostas para uma intervenção mais correta nesta área. Portanto, este será o primeiro desafio e o manual está muito bem construído, sem falar da importância das recomendações, mas também enquadra bem o sistema de promoção e proteção conciliado com os serviços de saúde existentes, apela também a uma intervenção que não se cinge só ao tratamento e cuidado terapêutica, mas que começa muito antes, numa intervenção precoce e que passa pela prevenção, pela redução de riscos e minimização de danos, pelo tratamento e pela reinserção. Congrega muito bem essas informações e também espelha bem um algoritmo de referenciação global que é bastante importante, que permite alguma uniformidade naquilo que é feito na intervenção com estes jovens. Passando aqui ao segundo desafio, e não poderia deixar de estar presente nesta videoconferência sem o referir, por respeito, primeiro e por questão de valor, aos utentes que estão nas nossas comunidades terapêuticas e noutras, aos utentes que poderão vir a estar, aos profissionais que desempenham as suas funções nestas respostas, ao gestor dessas instituições, o desafio que se coloca é como manter esta resposta. Não será muito difícil percepcionar este problema e eu farei aqui menção a duas datas. 16 de junho de 2008 e depois 17 de julho de 2008. 16 de junho saiu um despacho conjunto que atualizou os valores de comparticipação numa ótica dada ao utente, claro, mas de comparticipação às comunidades terapêuticas. Saiu esse despacho, 16 de junho, publicado em Diário da República, a 17 de junho de 2008. Estamos em 2023 e a comparticipação é exatamente a mesma que era em 2008. Não terei necessidade de falar que estamos numa situação de guerra, existe uma inflação galopante, viemos de uma pandemia, mas efetivamente, tendo em conta o decorrer do tempo, desde 2008 até a 2023, sem que nada tenha sido feito na atualização destas comparticipações, poderá provocar aqui, coloca em causa a sobrevivência logo à partida de uma resposta, mas também se reflete na qualidade da resposta que é feita. E aí eu tenho que congratular, por exemplo, a Segurança Social no acompanhamento pedagógico que fez às casas de acolhimento credencial, seja elas generalistas ou especializadas, aquele acompanhamento que é feito de uma forma regular, mas também na atualização das comparticipações que foram feitas por via dos acordos de cooperação. E, portanto, congratulo, neste caso, a Segurança Social, mas lamento a posição do Estado português, representado pelo Ministério da Saúde e das Finanças, quanto à ausência de dar condições a estas instituições que um trabalho de excelência pretendem fazer, mas que, efetivamente, perante este cenário, se coloca aqui a questão mesmo de uma questão de sobrevivência. E isto tem que nos fazer refletir, efetivamente, sobre esta situação. Não é só uma situação das comunidades que trabalham com menores, é transversal a todas as comunidades terapêuticas, mas neste momento, conduzindo aqui à temática do programa específico para menores, a situação ainda é mais alarmante, tendo em conta que eu considero, e isto é a minha opinião, que o trabalho com menores, em contexto de comunidade terapêutica, tem uma elevada complexidade técnica e humana e que exige quase uma verdadeira vocação, mas quando aqui numa frase muito popular, não se consegue fazer omeletes sem ovos.
O problema é que estamos a prejudicar os jovens que são os adultos do futuro. E se nada for feito, eu não sei bem que resposta é que nós poderemos continuar a dar em prol dos nossos jovens. Este é o primeiro desafio que eu coloco, em tom de reflexão, em tom de desabafo, como lhe quiserem chamar, mas não poderia deixar de o fazer. Passando este desafio, esta reflexão, este desabafo, também tento aqui perceber se efetivamente aquilo que existe em Portugal a nível de capacidade instalada de comunidades terapêuticas que trabalhem com programas específicos para menores, se ela será suficiente ou não. Assim como dados que eu sei que já estão desatualizados até por cortesia do CICAD, da doutora Irene Reis, que me já prestou essa informação, existiam na altura que eu fiz este estudo 57 comunidades terapêuticas no país. E estamos a falar de que trabalham com os vários programas. Dessas 57 comunidades terapêuticas havia 1.836 câmaras licenciadas. Dessas câmaras licenciadas, 1.463 câmaras convencionadas. Destas 1.463 câmaras convencionadas, haveria, na altura, 215 câmaras destinadas a programas específicos para menores. Destas 215 câmaras destinadas a programas específicos para menores, 124 estavam concentradas em 4 comunidades que trabalham exclusivamente com programas específicos para menores e o restante remanescente estava pulverizado por mais 14 comunidades terapêuticas. Eu sei que estes números já reduziram, portanto já não existem tantas comunidades terapêuticas e o número de câmaras disponíveis para programas específicos para menores também diminuiu substancialmente e eu suponho que haja aqui uma redução de cerca de 25%. Não são números exatos, mas a verdade é esta. Poderíamos aqui pensar, será que esta resposta é efetivamente suficiente? Eu esperava que a intervenção precoce, que a prevenção e que as intervenções, até mesmo no acolhimento residencial fora do contexto de comunidade terapêutica, e espero que possam surtir efeito e evitar que haja muitas sinalizações ou encaminhamentos para a comunidade terapêutica. E espero também que este manual contribua a posterior para se poder conseguir avaliar se efetivamente aquilo que existe é suficiente para dar resposta às necessidades. Se eu avaliar apenas, uma vez que eu tenho a função de coordenar o Departamento de Gestão de Vagas da Arte, se eu fosse seguir a minha ideia apenas nos pedidos que chegam à arte todos os dias, durante os anos, eu posso dizer que a arte recebe uma média de 500 pedidos de admissão por ano, que desde janeiro de 2023 até à presente data recebeu 83 pedidos e, logicamente, como devem calcular, efetivamente a maior parte das respostas foram negativas, não só pela falta de resposta, mas também porque consideramos que não seríamos a resposta adequada. E, portanto, eu acho que o manual pode trazer aqui contributos para se efetivamente perceber se a resposta que existe é suficiente e, se não for suficiente, então dotamos as instituições de recursos para que possam aumentar essa resposta. Mas, para mim, aumentar a resposta não significa só em quantidade, também tem que ser qualidade do serviço prestado. E, passando ao primeiro desafio que eu referi, sem recursos não se consegue fazer. Isto é o desafio e outra reflexão que eu trago aqui para podermos também discutir em conjunto. Depois, outro tema que eu trago aqui é efetivamente algo que no grupo de trabalho foi desafiante discutir, digo de uma forma acesa, mas não com falta de educação, foram opiniões divergentes, ainda bem que existem opiniões divergentes, que é efetivamente se a compatibilização de programas, ou seja, se as comunidades terapêuticas devem trabalhar com programas específicos para menores e com outro programa, como por exemplo programas geral-católicos. Há vários argumentos e que são legítimos e que eu compreendo e são defensáveis do lado das pessoas, dos profissionais que entendem que não há qualquer tipo de incompatibilização. O argumento será porque não há dados científicos que invoquem essa incompatibilização, e eu compreendo. No entanto, posso dizer que a nossa vizinha Espanha tem estudos científicos feitos sobre essa situação e que conduzem a uma conclusão semelhante àquela que a arte seguiu quando tomou a posição em 2009 de o fazer, e depois também há a posição a favor da incompatibilização,
no sentido em que os serviços cada vez são mais organizados, tendo em conta as necessidades da população-alvo e da faixa etária. O próprio manual, se formos lê-lo com atenção, reflete que as consultas para jovens devem ser descentralizadas. Portanto, a defender uma posição. Tendo eu noção do trabalho que a doutora Irene fez em conciliar várias perspectivas e que não foi fácil, e eu acredito que não, o manual acabou por tomar uma posição que eu considero diplomática, acertada, que foi recomendar o encaminhamento para comunidades terapêuticas que trabalhem com o maior número de camas para programas específicos para menores. E, portanto, nenhuma destas opções está errada, e isto faz-me lembrar um pouco aqui uma situação que é, numa comunidade que tenha, por exemplo, 50% da sua capacidade de programa geral para adultos, e tenha outros 50% para programas específicos para menores, não me faz nenhuma confusão que possa existir algo semelhante, como, por exemplo, o que está previsto no acolhimento, no regime de execução do acolhimento residencial, que permite, em situações específicas, que dentro da mesma casa de acolhimento existam 2 unidades de acolhimento com a utilização apenas de alguns espaços comuns. Isto poderia ser uma solução, não há aqui nenhum imperativo, e eu acho que aqui se transfere o ónus para as próprias instituições. Eu acho que as comunidades terapêuticas é que podem começar a perceber se efetivamente é compatível ou não a existência desses 2 programas e, mediante o número que têm, poderem ajustar. E, portanto, eu acredito que as comunidades terapêuticas vão começar a trabalhar nesse sentido e perceber, e por isso é que também, neste momento, o número de programas específicos para menores reduziu, possivelmente também porque as comunidades entenderam que, efetivamente, não seria, a compatibilização não seria a 100%, e, portanto, tomaram uma posição que eu acho bastante acertada. Depois, falar aqui num princípio base estruturante das comunidades terapêuticas, e agora mesmo para menores, que é a adesão voluntária. Existem vários princípios estruturantes, bases estruturantes do funcionamento de uma comunidade terapêutica, como situações de vivência e aprendizagem, provisão de experiências primárias, a tolerância entre os seus membros, a canalização dos recursos da equipa e dos utentes para o mesmo objetivo, além de outros, mas aquele que eu destaco mais e que diferencia as comunidades terapêuticas para menores e de adultos é a adesão voluntária. E eu posso dizer que o número de jovens que nós recebemos, 90%, isso não existe. E é o que levanta mais dificuldade no trabalho em contexto de comunidade terapêutica. Como trabalhar a motivação em jovens de 14, 15, 16 anos, estão numa fase de pleno desenvolvimento, a adolescência, já fomos todos adolescentes, certo? Como trabalhar esta motivação pós-admissão. E eu acho que, mais uma vez, este manual pode contribuir para que a montante se possa motivar antes de sinalizar ou encaminhar um jovem. Logicamente, o manual também distingue as intervenções planeadas e as urgentes, e nós sabemos que há casos urgentes e que é preciso afastar, remover o perigo de imediato, mas eu acho que também é um desafio que se coloca, que é o jovem, quando é encaminhado para uma comunidade terapêutica, saber para onde vai, saber como funciona a comunidade terapêutica, criar aqui alguns mecanismos de o motivar para aderir ao tratamento, senão o trabalho das comunidades terapêuticas que trabalham com menores é bastante difícil. E depois, não havendo essa motivação... Desculpa, Nuno, estamos nos 15 minutos. Então vou só fazer aqui Obrigada. mais só uma. Certo, Outro obrigada. desafio que eu vou colocar, que eu tendo aqui abordado, é efetivamente a saída pós-tratamento. É um dos maiores desafios que se coloca. Sabemos que tem que ser trabalhado a reinserção, a reintegração depois no meio natural de vida, logo no início da intervenção, mas efetivamente na maior parte dos casos os jovens voltam para o mesmo meio, que é o mesmo modulador. Aquilo que modelou os comportamentos desviantes do jovem, esse meio, quando o jovem sai, se nada for feito, nomeadamente treino de competências parentais, etc., é exatamente o mesmo modulador que vai fazê-lo ou utilizar as competências adquiridas em contexto de comunidade terapêutica, ou então voltar às competências nefastas adquiridas antes dessa intervenção. E por aqui me calo e pronto, estou disponível para qualquer questão que queiram colocar. Está bem? Obrigada. Obrigada, Nuno. Obrigada, Dina, Andreia, pelas vossas intervenções.
Eu sei que estamos nas 11h30, já passam 4 minutos, mas não resisto a partilhar convosco aqui algumas questões que foram deixadas no chat e que me parece-me que podíamos aqui de alguma maneira refletir um bocadinho sobre as mesmas. E eu não vou conseguir dizer todas, elas foram muitas, muito abrangentes, mas talvez aqui algumas que possamos refletir. Há aqui uma questão que coloca-se no chat que as últimas estatísticas publicadas ainda esta semana apontam para 50% do número de jovens em situação de perigos e com comportamentos aditivos, agressivos. São visíveis alterações de comportamento entre 2020 e 2022, apresentando-se mais desrespeituosos, incumpridores, agressivos. Portanto, esta questão vai um bocadinho se pode haver aqui alguma alteração de comportamentos antes e depois da pandemia. Eu arrisco a dizer que parece-me que obviamente que a pandemia deixou aqui consequências para todos, não só nos jovens, nas crianças, nos adultos, e já tem havido estudos também para perceber o impacto que estes anos de pandemia tiveram não só nos próprios jovens, nos adultos e nas respostas, porque os profissionais que estavam por trás das respostas também cessaram naquele período de tempo o seu acompanhamento e, portanto, parece-me que seguramente há esse impacto. Depois há aqui uma questão em relação aos dados que o Dr. Manuel Cardoso referiu anteriormente em relação ao número de crianças e jovens com comportamentos e dependências aditivas. Então quer dizer que as medidas de prevenção e integração não estão a funcionar. O que é que pode ser feito? Portanto, esta questão vai muito se os números aumentam, então a prevenção, aqui se calhar a Andreia pode dar uma perspectiva e uma resposta também assim rápida, porque ainda temos mais algumas. Eu acho que voltamos sempre aqui, não é? O investimento tem que ser muito maior ao nível da prevenção, não é? E nós temos na área da prevenção, na área dos CAD em geral, mas na prevenção em especial, parcos recursos, não é? E nós sabemos que para trabalhar preventivamente temos que ter tempo e temos que alocar tempo às equipas, às intervenções. Portanto, eu acho que sim, que isto claramente temos muito para fazer e a pandemia veio aqui pôr exponenciar ainda mais muitas destas fragilidades, não é? E, portanto, sim, o investimento na prevenção, eu diria que é urgente desde sempre e neste momento particularmente, sim. Ok, temos aqui, obrigada Andreia, temos aqui uma questão, acolhimento familiar para quando? Vagas em lares especializados onde estão? E eu aqui vou pedir à Dina, porque o acolhimento familiar e a gestão dos lares especializados são da responsabilidade da Segurança Social e vagas em comunidades terapêuticas onde estão. Eu penso que aqui o Nuno já acabou por refletir um bocadinho sobre isso, não é? Portanto, há menos vagas no programa específico para crianças e jovens nas comunidades terapêuticas, algumas foram fechando, outras foram por decisões próprias e se calhar por perceberem as dinâmicas todas que são exigidas quando se acolhe um jovem numa medida de promoção e proteção, outras foram decidindo cessar este programa. Não sei se caminhamos para a especialização, pronto, há aqui, mas portanto estas sim estão a diminuir. As vagas em programa específico para jovens estão a diminuir, não há dúvida, resultam de se calhar um somatório de fatores. Dina, acolhimento familiar, vagas em lares especializados. O acolhimento familiares vai ser uma realidade, ponto já é e vai ser cada vez com um maior peso. A Segurança Social desenvolveu acordos de cooperação com uma série pelo país inteiro, portanto, para que as entidades possam então agora contratualizar com famílias, avaliar, acompanhar e depois, portanto, para se operacionalizar esta medida. Portanto, o acolhimento familiar, atualmente 3%, mas vai ser uma realidade a pouco tempo, até 2025, crianças até aos 6 anos, maioritariamente, mas o objetivo é que Portugal consiga ter em acolhimento toda e qualquer criança que, de acordo com as suas necessidades, a melhor resposta é o acolhimento familiar. Portanto, agora, a pergunta e não temos mais acolhimento residencial, temos acolhimento residencial para, efetivamente, para as crianças e os jovens
que de facto as necessidades dessa criança, daquele jovem, se responde, o acolhimento familiar vai responder melhor a essas necessidades. Portanto, agora, vai também exigir ao acolhimento residencial que seja capaz de, a quem está a trabalhar, vai ser muito mais exigente. Que as casas, quantas vagas para especializado ou mais casas, importa é fazer todo um trabalho de ajustamento que as casas possam responder a jovens e a crianças com necessidades muito, muito específicas e que todas as casas que existam consigam fazer este caminho e possam responder às crianças e jovens com estas necessidades. Também deixamos de ter acolhimento especializado, não deixaremos de ter acolhimento especializado, mas também sempre numa ideia de funil só para o acolhimento familiar no geral, o acolhimento residencial com capacidade para responder às necessidades dos jovens e às suas problemáticas, e o acolhimento especializado depois para questões muito particulares. Atualmente nós temos 6 casas, e há uma nos Açores para especializado, para questões do comportamento, abrimos casas especializadas para os jovens estrangeiros não acompanhados e que também abrimos pelo país, portanto, para responder a necessidades específicas, portanto, desta população dos jovens que chegaram dos campos de refugiados da Grécia. Agora, o acolhimento está todo a ser alvo de uma reestruturação e vamos continuar este ajustamento, mas o grande objetivo, como dizia a doutora Andréia, é de facto trabalharmos também na prevenção e cada vez conseguirmos responder mais e melhor a estas necessidades, que é uma realidade. Dar nota sobre a questão dos comportamentos. Nós sentimos da questão que há bocadinho a doutora Irene dava nota. Nós temos da monitorização que fazemos, é sempre da monitorização que fazemos, nós temos de facto no acolhimento os números em termos dos problemas de comportamento têm diminuído. Temos sentido um aumento do grau, a gravidade dos jovens com mais problemas de comportamento, esses sim têm aumentado. Em termos no geral, porque distinguimos em comportamento ligeiro, médio ou grave, e o que tem, em termos gerais, há uma diminuição, em termos gradativos há um aumento nestes últimos 2 anos dos comportamentos mais graves. Portanto, não sei se o que é para deixar à reflexão, e volto a dizer, tal como nós fizemos, que nós nos reunimos e vamos continuar a reunir, que se localmente, uma vez por mês, possam se juntar para, ou promovido pelas comissões de proteção, ou pelas equipas de assessoria, ou pelas próprias comunidades, mas que se juntem e discutam o manual, analisem o manual, falem das questões da adolescência, dos desafios da adolescência, destes desafios das questões dos comportamentos, releiam o manual, olhem para as orientações, convidem alguém destas áreas especialistas, mas vamos falar, vamos agir, porque efetivamente alguns números são preocupantes e nos devem levar a esta ação, para que encontrarmos em conjunto, encontrarmos soluções, porque vamos encontrar, como aqui, isto é o resultado mesmo deste manual. Dina, obrigada. Obrigada, Dina, pelos teus esclarecimentos. Vou só aqui, para não vos tomar muito mais tempo, mas deixem-me só aqui dizer mais outras questões que colocaram no chat. Há muitas questões relativamente à região autónoma dos Açores, à não existência de comunidades terapêuticas ou não existência de DICADs. A região autónoma dos Açores tem um funcionamento distinto, mas tem uma Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências ligada ao governo e, portanto, tem respostas nesta área. Quanto às comunidades terapêuticas, do que sabemos, porque é de facto uma gestão feita pelo Governo Autónomo dos Açores, há protocolos feitos com comunidades terapêuticas do continente e, portanto, em caso de necessidade, os utentes têm que vir, as pessoas têm que vir para comunidades
terapêuticas do continente com protocolos com o governo, e isso eu sei. Entretanto, o Dr. Elísio Barros coloca aqui uma questão relativamente à questão que se falou do manual, de haver interlocutores em cada DICAD e em cada centro distrital. Esta lista de interlocutores, tanto de uma entidade como da outra, está no manual. Portanto, há uma parte nos anexos em que estão todos os interlocutores e contactos e todos dos centros distritais e das DICAD, portanto, essa informação está lá. Há aqui uma questão também sobre aquilo que também está referido no manual como recomendação sobre a questão das expulsões, e eu sublinho e reitero, sei a dificuldade que é quando temos um jovem que não tem motivação, que incumpre reiteradamente regras, que incumpre limites, que é agressivo, sei as dificuldades de mantê-los e, de facto, aquilo que pode ser sempre equacionado é, juntamente com as equipas detentoras do processo de promoção e proteção, uma intervenção ou junto do mesmo, ou tentar aqui que haja, acautelando a situação dentro da comunidade, ou havendo hipótese, uma transferência de comunidade terapêutica, sendo que deixo a tónica nesta questão de trabalhar conjuntamente com o jovem e tentar que estes comportamentos melhorem e que hajam aqui, que se ultrapassem estas dificuldades. Como última questão, e porque vamos ter mesmo que fechar a videoconferência, com pena minha, mas há aqui uma questão que é as respostas em ambulatório e em comunidade terapêutica para jovens com patologia dual, em que a comorbilidade psiquiátrica é grave, além da perturbação do uso de substâncias, e acresce o problema da idade se for abaixo dos 14. Assim, estas questões são as mais complexas que temos. Porquê? Porque tantas estruturas que temos nas consultas de jovens, e quem fez esta pergunta sabe eventualmente muito bem as dificuldades que é manter um jovem com comorbilidade psiquiátrica e com consumos numa consulta. É muito difícil a adesão, é muito difícil a continuidade, é muito difícil também às vezes trabalhar os pais ou os cuidadores. Às vezes a resposta em comunidade terapêutica, eu penso que se for bem justificada e se houver aqui fundamentos sérios, obviamente que é possível recebê-lo em comunidade terapêutica. Tem que haver um fundamento, porque de facto aquilo que se preconiza e aquilo que mais tem sido aqui prática é os 14 anos, mas havendo uma necessidade muito séria de acautelar, sobretudo se houver uma situação de perigo iminente para a vida ou para a integridade física, esta pode ser acautelada com recurso em comunidade terapêutica, desde que hajam aqui fundamentos e que se consiga acautelar o bem-estar do jovem. Agora, são as questões mais difíceis e eventualmente, não sei se os meus colegas querem partilhar alguma informação. Andreia, queres? E depois eu prometo que não coloco mais nenhuma questão, porque para encerrarmos, Andreia. Sim, eu só estava aqui a pensar que era importante referirmos uma informação que também consta do manual que é muito importante, não é? Que é a necessidade destas situações mais graves, estejam elas em acolhimento residencial ou estejam elas no seu contexto natural de vida, serem avaliadas antes de uma integração ou de um encaminhamento para a comunidade terapêutica, sejam avaliadas por equipas técnicas especializadas, não é? Precisamente para perceber e poder avaliar se essa é a melhor resposta ou qual será a resposta mais adequada a dar às diferentes situações. Nós temos feito um investimento cada vez maior também ao nível das equipas técnicas das nossas respostas a jovens, não é? No sentido de podermos ter aqui o complemento e o trabalho da pedopsiquiatria e da psiquiatria, porque efetivamente cada vez mais temos situações complexas, mas essencialmente queria reforçar esta ideia, não é? De que é preciso uma avaliação e um olhar clínico, uma abordagem clínica, ou deverá ser sempre que possível, para a referenciação para respostas que são elas também clínicas e terapêuticas e que só devem ser recurso quando efetivamente são uma mais-valia e não muitas vezes porque são a única alternativa, como nós sabemos, e que depois coloca várias questões, quer aos jovens, quer ao próprio funcionamento das equipas das comunidades, não é? Obrigada, Andreia. Eu gostava muito de agradecer aos meus colegas que partilharam comigo esta videoconferência,
Acho que parece-me que estas informações, pelo menos aquilo que pretendemos era que se complementassem umas às outras. Desafios a todos a de facto consultarem o manual, desafios a todos a tendo dúvidas, tendo questões, tanto eu como os meus colegas estaremos sempre disponíveis, os contactos estão nas apresentações. Sei que é uma realidade muito dura, sei que quem trabalha no terreno enfrenta desafios enormes e muitas vezes sem recursos. E por isso vos digo, acho que, e falo em nome de todos, porque já nos conhecemos, para saber que se tiverem muitas dificuldades ou quiserem partilhar alguma questão, nós estamos todos disponíveis e da minha parte agradeço a todos, agradeço a presença de todos os participantes e, como a Lúcia já disse, a videoconferência fica gravada. Agradeço muito ao Sr. Subdiretor, Dr. Manuel Cardoso, pela sua presença e da minha parte despeço-me, deixando aqui os votos de que isto possa ter sido útil e que possam ter apreendido alguma coisa destas nossas intervenções. Obrigada a todos. Muito obrigada a Obrigada. todos e a todas. Muito obrigado, doutora Irene. Realmente foi uma conferência fantástica. Lúcia, posso ir fechando? Claro Nuno, que sim. levantou a mão, de certeza que não quer acabar aquilo que ia... Era para responder àquilo que se estava a colocar dos Açores, porque Sim. efetivamente há a Direção Regional de Saúde dos Açores e depois não há DICADs, mas há a RISCA, a Alternativa, que são estruturas semelhantes e que fazem esse encaminhamento. A única resposta que eu não posso dar como positiva é a existência de comunidades terapêuticas, efetivamente, porque elas não existem. Mas Açores e Madeira está a passar por uma realidade que nós todos conhecemos e que temos que olhar para ela com bastante atenção. Pronto, já não tenho mais nada. Obrigado, Nuno. É verdade que não tem comunidades terapêuticas, as dimensões e a criação de uma resposta dessas provavelmente também seria problemática, mas desde sempre houve e existe a possibilidade de os doentes das ilhas ou das duas regiões autónomas serem internados em qualquer comunidade terapêutica do país, desde que seja prescrito por digamos, com autorização, enfim, reconhecimento da própria Secretaria-Geral, Secretaria Regional, para efetuar os pagamentos, que é outra resposta que havia ali uma questão, quem é que pagava os 80%, no caso das comunidades terapêuticas convencionadas, hoje são as DICADs que pagam, portanto é o Ministério da Saúde que faz o pagamento dos 80%, é bom que saibam isso. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos oradores, agradecer à moderadora, foi brilhante, foi fantástico realmente, diria eu. Para quem tem estes bigodes brancos e acompanhou todo o trabalho ou tem acompanhado desde há 20 anos, esta interação, este trabalho integrado entre as CPCJs, começámos sem CPCJs e depois com a criação das CPCJs, mas a intervenção junto dos familiares, das crianças e a resposta a este superior interesse da criança que, entretanto, a criação das comissões veio trazer esta articulação, este trabalho conjunto, esta intervenção integrada tem sido uma mais-valia e esta conferência veio cimentar, enfim, entre vocês foi a própria elaboração do manual, mas enfim, veio cimentar essa articulação que tem vindo a ser feita. Eu atrever-me-ia a dizer que precisamos de um passo de aproximação maior, que é criar ou fazer um encontro físico, um seminário para discutir, para que as pessoas se encontrem, percebam, porque, enfim, tivemos o máximo de participantes foi 534 que eu tenha visto. Estes 534 estão às escuras, eles veem-nos, mas nós não os vemos, nós não conseguimos aqui interagir com cada um deles. Portanto, enfim, vamos ter que pensar num outro momento e deixo à equipa da formação e destas conferências esta proposta que a Michelle fazia
poder haver uma conferência uma conferência CICAD para pais, o que significa que se calhar não teria que ser a esta hora, teria que ser a outra hora, mas parece-me também uma belíssima ideia. Bom, mas o meu papel aqui era encerrar, dar-vos os parabéns, agradecer a todos os participantes, a todas, a todos, agradecer, e os parabéns vão para a equipa da formação, para a Lúcia, para a equipa e também para vocês, muitas mensagens de felicitações pela iniciativa. Obrigado também por isso. Eu acho que toda a equipa se sente reconhecida por essas mensagens, e isso faz-nos acreditar em mais e mais naquilo que fazemos. Então, para finalizar, eu gostaria de vos, enfim, nós estamos num momento eventualmente se calhar crucial. Nós todos, eu acho que a característica macro da intervenção em comportamentos aditivos tem sido um trabalho, enfim, a OMS fala, eu gosto de brincar um pouco com isso, quase fala em saúde em todas as políticas. Se alguém tem colocado todas as políticas em função de alguma coisa, tem sido os comportamentos aditivos. Nós temos sistematicamente elaborado, desenhado planos nacionais, estratégias, intervenções, sempre de forma articulada, mais que articulada, integrada, ou tentamos que ela seja integrada. As formas, os processos, a comunicação entre as pessoas. E a última coisa que preparámos foi um plano nacional para a redução dos comportamentos aditivos e dependências, que ainda não está publicado, que aguarda uma aprovação do Conselho de Ministros e uma publicação. Os 3 grandes pilares de que eu falei do início, o empoderar, o cuidar e o proteger, são aqueles que vão mover e que devem mover, já estarão a mover os que conhecem melhor, toda a intervenção, e aqui vimos como, enfim, os 3 pilares são aqui fundamentais para toda esta intervenção. Quando falamos do empoderar pais, as próprias crianças, os educadores, todos os interventores, é extremamente importante. Este tempo de espera por uma aprovação faz-nos ter algumas dificuldades de comunicação, não dificuldade da comunicação per se, mas deixa-nos sem rede para poder estender a dimensão do trabalho e da intervenção. Pensamos que isso se vai resolver a curto prazo, que essa perturbação que tem acontecido também com os serviços e nomeadamente com as comunidades terapêuticas. O Nuno é aqui a cara de todas as comunidades terapêuticas, ele fez o favor de referenciar os números, mas nunca, mesmo que eu agradecesse a ele e a todos aqueles que ele representa, o esforço extraordinário que as comunidades terapêuticas estão a fazer neste momento, que fizeram em toda a pandemia, sem qualquer adicional ao custo ou não é nem é custo nem despesa, suporte financeiro que quer o Ministério da Saúde, ou eventualmente a Segurança Social, lhes podiam dar. Eles não tiveram nenhum acréscimo durante a pandemia e conseguiram suportar também todas essas dificuldades. Portanto, a todos vocês um grande obrigado, e espero mesmo, muito mesmo, que não possa dizer nada parecido com isto nos próximos tempos, e que tenha respostas imediatas, muito próximas, para que todos possamos reinvestir, recomeçar a discutir, a trabalhar em conjunto, quer nesta área das crianças e jovens, na área do empoderamento, do cuidar, todas elas, pôr em marcha o plano de ação que está quase a acabar, que acaba em 2024, é o primeiro ciclo, e, portanto, precisamos de ter indicadores para depois.
Eu gostaria de deixar claramente esta mensagem de esperança de que a muito curto prazo estou convicto que algumas destas limitações estarão ultrapassadas e vamos, digamos, encontrar-nos todos e agarrar com força a vontade que todos temos de levar por diante e de ajudar as pessoas que têm este tipo de problemas, quer sejam mais pequenos, quer sejam menos pequenos, mas sempre com problemas. Mais uma vez, a vocês, oradores, muito obrigado por esta partilha. Obrigado aos participantes que ainda se mantêm em grande número. E esta dimensão de preocupação e de participação faz-me claramente pensar, repetindo o que disse no início, que nos devemos encontrar face a face, frente a frente, para poder discutir e partilhar estas iniciativas. Até sempre e muito obrigado pela vossa participação. Lúcia. Obrigada, Dr. Manuel Cardoso. Obrigada a todos os oradores pelas vossas intervenções, que foram de facto excelentes, como já referiu o Dr. Manuel Cardoso. Assistiram a esta videoconferência 534 participantes, portanto, foi uma excelente participação. Agradecemos a todos a participação e interesse. Informamos aos que ainda estão aqui connosco que esta videoconferência esteve a ser gravada, irá ficar disponível nas plataformas digitais do CICAD, muito em breve, ainda hoje ou amanhã. E a próxima videoconferência CICAD será no mês de abril, ainda não temos tema, mas o Dr. Manuel Cardoso já nos deixou aqui em aberto um tema possível. Continuamos a contar convosco. Obrigada a todos e até breve. Obrigada. Obrigada. Obrigada.